Seca calma. Caças F-35 da OTAN enfrentam caças Su-27 e Su-24 à medida que o avanço russo se intensifica no Donbass. 2 caças F-35 da Força Aérea Italiana foram enviados da base aérea de Amari, na Estônia, para uma missão de policiamento aéreo da OTAN. O objetivo era interceptar aviões russos que estavam na região. Essa foi a primeira vez que caças furtivos italianos participaram de uma missão de interceptação na área do Báltico. Os caças russos que foram interceptados eram alguns dos mais antigos do inventário da Rússia, incluindo um caça de superioridade aérea Su-27 e um caça de ataque Su-24. Ambos os aviões estavam sem planos de voo ou transponders, o que pode indicar que estavam tentando sondar as defesas da OTAN na região. Essa situação aconteceu em um momento de grande tensão entre a Rússia e os países da OTAN na Europa, especialmente porque os países europeus têm apoiado bastante o esforço de guerra da Ucrânia. Por sua vez, o ex-chefe do Estado-Maior da Brigada de Elite Azov do Exército Ucraniano, Tenente-Coronel Bogdan Krotevich, afirmou que as forças ucranianas nas áreas disputadas de Donbass estão passando por uma situação cada vez mais difícil, com unidades russas se preparando para realizar 2 grandes cercos. Ele escreveu uma carta aberta ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na qual explicou que a cidade de Pokrovsk foi cercada por forças russas, enquanto Konstantinovka enfrenta um semicerco. Sinceramente, não sei exatamente o que estão dizendo a vocês, mas posso dizer: a linha Pokrovsk-Konstantinovka é, sem exagero, uma completa confusão. E essa confusão vem crescendo há muito tempo, ficando mais confusa a cada dia. Krotevich também compartilhou um mapa que, segundo ele, mostrava a situação na região e confirmava relatos da mídia sobre um avanço russo ao norte de Pokrovsk. Ao falar sobre os principais desafios que as unidades da linha de frente na Ucrânia têm enfrentado, Krotevich comentou o seguinte: o problema sistêmico começou com o esgotamento das reservas, a fragmentação generalizada das unidades ao longo de toda a linha de frente. Apesar dos relatos sobre uma vila tomada alardeada como uma vitória, os fracassos em todas as direções operacionais são observados. Ele acrescentou que, às vezes, alguns líderes militares ucranianos não tinham uma visão clara, nem estratégica, nem operacional, do que estava acontecendo na região de combate. A pressão sobre as forças ucranianas aumentou após uma derrota durante uma tentativa de ataque na área russa de Kursk. A partir de agosto de 2024, o exército ucraniano e os apoiadores estrangeiros sofreram muitas baixas, perdendo também grande parte do equipamento mais avançado. Com a ajuda de pessoal da Coreia do Norte, que ajudou na retomada de Kursk, o exército russo conseguiu mover suas tropas para outras partes da linha de frente. Os relatórios recentes têm mostrado que a situação das posições ucranianas nas linhas de frente está cada vez mais difícil. De acordo com informações de fontes de defesa, alguns soldados ucranianos estão tendo que cavar suas próprias posições enquanto são alvo de ataques com drones. As forças de Kiev têm sido bastante críticas em relação às suas defesas, pois as fortificações atuais não são suficientes para lidar com um campo de batalha dominado por drones. Além disso, os planejadores militares do exército ucraniano parecem ter negligenciado o uso de minas em momentos que poderiam ter ajudado a impedir os avanços russos. Além disso, oficiais e jornalistas independentes ucranianos que estão na linha de frente têm destacado que a situação nessas áreas não é sustentável. Eles apontam que as taxas de baixas entre os soldados recrutados chegam a 90%,
o que tem causado uma crise de pessoal bastante séria. Para ajudar a preencher essa lacuna, militares e contratados estrangeiros, como a Legião Estrangeira Polonesa e unidades mercenárias colombianas e brasileiras, vêm desempenhando um papel cada vez mais importante. No entanto, a diferença no equipamento continua aumentando, pois os apoiadores da Ucrânia no Ocidente estão consumindo cada vez mais seus estoques. Постріл!